a nossa mensagem dessa noite. E a mensagem é: qual o valor de sua alma? E o texto que nós vamos ler inicialmente encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 26. E assim o diz o Evangelho de Nosso Senhor: que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Os versículos anteriores ao contexto deste versículo 26 que lemos, inicialmente irá nos dar luz ao entendimento desse versículo em todo o seu contexto. Pois nos versículos anteriores, compreendendo do 21 ao 23 do mesmo capítulo 16 de Mateus, podemos ver quão equivocadamente aqueles discípulos de Jesus entendiam quanto aos propósitos da vinda do Senhor ao mundo. Os discípulos eles já tinham conhecimento acerca de sua identidade. Eles sabiam que ali se tratava do Filho de Deus. E nestes versículos de 21 a 23, Nosso Senhor, Ele declara as suas obras, dizendo que iria a Jerusalém, que lá sofreria, morreria e seria ressuscitado dentre os mortos. E assim como Pedro, todos os demais discípulos, eles não suportavam a ideia da crucificação. A resposta de Pedro a essa afirmação chocante que nosso Senhor anunciou a eles, reflete os sentimentos de todos os demais discípulos, não somente os 12 que ali estavam, a multidão que também estavam ali ao redor, como também a nós, discípulos de hoje. E o versículo 22 desse capítulo diz assim: Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. E em resposta à fala de Pedro, Jesus o repreende. No versículo 23 agora, Jesus se voltou para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Aqueles homens, eles pensavam que Jesus viera ao mundo a fim de estabelecer um reino terrestre. Ia destruir o Império Romano, ia libertá-los daquela opressão, ia lhes dar prosperidade em suas vidas. E eis o erro de Pedro, e não somente de Pedro, mas demais seres humanos, ainda hoje.
Que erro é? Pensar como um ser humano. Afinal, a maioria dos seres humanos, eles desejam escapar do sofrimento e da morte. Ou todos. Os seres humanos, via de regra, não pensam por uma perspectiva divina. Muitas vezes, em suas pretensões, eles não anseiam entender e discernir segundo a perspectiva de Deus, mas a sua, a do mundo. Mas como é que podemos saber como Deus pensa, para podermos pensar também semelhante a Ele? Por meio da palavra. Não tem outro jeito. Ele nos deixou esse tesouro. Não somente para lermos e ouvirmos, mas para praticarmos. Exercitar a sua palavra nas nossas vidas. Aqueles homens pensavam e sonhavam com honrarias mundanas e seculares, com recompensas temporais no serviço do Rei Jesus. Eu vou servi-lo e vou ganhar. Vou ser recompensado. As bênçãos vão chegar. Eu vou servi-lo e vou ser assalariado. Então era um pensamento completamente humano, como de alguém que é empregado de uma empresa. Eu vou trabalhar para a empresa e depois vou receber meu salário. A minha recompensa. Eles não tinham em mente que necessitavam ser experimentados nos sofrimentos, assim como Jesus. Pedro teve fé suficiente, meus irmãos, para crer e confessar Jesus como o Filho de Deus, não foi? És de fato o Filho de Deus. Ele creu. A sua fé naquele momento foi suficiente para isso. Contudo, essa fé não foi suficiente para ele crer que era certo que Jesus morresse e sofresse. Ao tempo que também ele pudesse crer, por meio dessa fé que o salvou, que todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo também passará por sofrimentos e aflições. A fé só se viu para dizer, tu és o Filho de Deus. Mas ele não aceitou o resto. Naquele momento. E muitas vezes é a nossa fé. Eu tenho fé em Cristo, eu estou salvo. Mas passar por caminho estreito? Não dá para mim. Abrir mão das minhas vontades? Também não. Portanto, queridos, da mesma forma como Satanás concordava com aquele equivocado entendimento de Pedro, pois afinal Satanás havia usado a mesma abordagem, o mesmo tipo de abordagem que Pedro usou para com Jesus lá no deserto, quando tentou o Senhor. Foi no mesmo modus operandi. Então, da mesma forma, ele concorda e fica muito feliz, Satanás, com muitos professos cristãos que pensam igualmente errado como Pedro pensou.
Satanás, para ele, é a glória. Satanás fica feliz e diz assim: continue assim, você está fazendo o meu serviço. Então, diante disso, nosso Senhor corrige estes maus entendidos, usando palavras especialmente sérias, seríssimas, e que nós devemos observá-las e guardá-las em nossos corações, para que dessa forma possamos crescer espiritualmente e deixamos de ser meninos da fé. Vejamos então tais advertências de nosso Senhor no texto compreendido entre os versículos 24 a 27. E a primeira advertência do Senhor, o que ele chama a atenção, é que todos que desejam seguir a Cristo precisam estar certos a enfrentar aflições e negar a si mesmo. Todos. E o versículo 24, ele diz assim: então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então nosso Senhor, ele coloca por terra toda pretensão sonhadora estimada pelos seus discípulos e todos os demais que desejavam e que desejam segui-lo, quando olha então para eles e lhes diz: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz. E aqui é como que Jesus apresentasse aos seus discípulos, ou propensos discípulos, alguns que desejassem segui-lo, que ainda não tinham certeza em segui-lo. Então Jesus já coloca aqui, já apresenta a eles duas formas de enfrentar a vida. Primeiro, negando a si mesmo ou vivendo para si mesmo. Segundo, tomando sua cruz ou ignorando a cruz. Terceiro, seguindo a Cristo ou seguindo o mundo. Quarto, a quarta forma de enfrentar a vida, perdendo a vida por Ele, por Cristo, ou salvando a vida por si mesmo. Quinta forma de enfrentar a vida, abandonando e odiando o mundo, ou ganhando e amando o mundo. Sexta forma, ganhando a sua alma, ou perdendo a sua alma. E sétima forma de enfrentar a vida, as duas formas. A sétima é participando das recompensas e glória, ou perdendo as recompensas e glória. Então, meus irmãos, a gente precisa entender que Jesus não chamou pessoas para apenas crer no seu nome. Jesus chamou pessoas para segui-lo, para negarem a si mesmos.
E isso implica submissão. Portanto, vida para a glória de Deus. Submissão, e o resultado é vida para a glória de Deus. Os seguidores de Cristo, se nós assim nos encontramos e entendemos que somos seguidores dele, como seguidores nós precisamos aceitar, antes de pretender segui-lo, que nós iremos sofrer perseguição por seguir a Cristo, que nós enfrentaremos aflições por seguir a Cristo. Porque ou a gente aceita isso, ou de outra forma, nós não vamos seguir a Cristo. Portanto, meus irmãos, como Cristo diz, se desejam salvar as suas vidas, precisam estar dispostos a perdê-las. E Jesus disse, no versículo 25, se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida, por minha causa, a encontrará. E quanto a negar a si mesmo, negar a si mesmo não trata aqui de abrir mão das coisas materiais, mas sim de entregar-se de forma inteira e submissa a nosso Senhor Jesus Cristo e compartilhar a sua humilhação e morte. Não é você não poder ter coisas. Você não pode ter coisas que lhe possuem. Você não pode ter coisas que são seus deuses, ou o seu Deus. Agora, negar a si mesmo é necessário, e esse necessário é quando nós nos entregamos completamente em inteira submissão, em obediência ao Senhor Jesus. E compartilhamos da sua vida de humilhação e de morte que ele passou por todo esse processo. Portanto, negar a si mesmo significa submeter-se ao senhorio de Cristo. Portanto, tornar-se dependente ao controle do Senhor. E dependente de tal forma que tal pessoa, ela não tem qualquer direito ou privilégio. Nada. Não ter direito ou qualquer privilégio é o que expressa o apóstolo Paulo, quando ele retrata esse processo, onde ele diz, está lá em Filipenses capítulo 3, versículo do 7 ao 10, quando ele diz que tudo quanto antes de conhecer a Cristo, ele tinha por um extremo valor, ele estimava profundamente, ele tinha por um valioso valor, vou ser contundente aqui. Agora, depois de conhecer a Cristo, ele passou a ter todas essas coisas que antes ele valorizava, ele passou a tê-las agora como algo de valor absolutamente nada, zero. Na verdade, ele vai mais além quando ele diz, eu as considero menos que lixo. Outras versões dizem, eu as considero como esterco. E sabe por que ele passa agora para esse entendimento e valorizando essas coisas que outrora, antes de Cristo, ele valorizava e agora não valoriza mais? Sabe por que ele tem esse entendimento? Ele fala lá no versículo 10, no final.
no versículo 8, eu acho, me perdoe, mas está aí, entre eles, esse texto, 7 ao 10. Ele faz isso por amor a nosso Senhor, ao Senhor e Salvador da sua vida. Como também o mesmo apóstolo Paulo, ele descreve lá em Gálatas 2:20, dizendo que ele já morreu para as suas próprias vontades. E agora Cristo é quem vive e reina em sua vida. Então negar a si mesmo é isso. Quem manda na minha vida agora é Cristo, não sou eu. É o que o Paulo está dizendo, e é o que nós temos que dizer como discípulos dele. Já tomar a sua cruz significa estar disposto e encorajado de enfrentar vergonha, sofrimento e tormento por amor a Cristo. Assim, meus queridos, tomar a sua cruz significa morrer para o pecado, morrer para si mesmo e morrer para o mundo. E agora, quanto a seguir a Cristo, implica seguir os passos de Jesus, vivendo como o nosso Senhor vivia, envolvendo o seu caráter humilde, compassivo, misericordioso, amoroso, gracioso e todas as demais virtudes divinas. Seguir os seus passos implica envolver todo o caráter de Cristo em nossas vidas, para que dessa forma possamos, a cada dia que passa, nos assemelhar com o Filho de Deus. Então precisamos ter toda clareza quanto a essa advertência de nosso Senhor. Não devemos nos enganar imaginando que o verdadeiro cristianismo não traz consigo uma cruz diária nesta vida, ao tempo que oferece uma coroa de glória no futuro, na eternidade. A carne e nossos desejos cobiçosos, acredito que a gente sabe o que é isso. Ela deve ser crucificada todo dia. Somos alertados pela palavra de nosso Senhor a resistirmos diariamente ao diabo. Olha lá, Tiago 4:7. O mundo que nos assedia o tempo todo, esse mundo ele precisa ser vencido diariamente. E na vida de um seguidor de Cristo, há uma guerra declarada. Declarada. Portanto, muitas batalhas haverão de existir em nossas vidas, mas para serem vencidas. E não nos entreguemos a elas. Há um ditado que diz: nenhuma cruz, nenhuma coroa. Quem não quer cruz, não espere a coroa da glória. Se acaso não temos essa certeza, muito possivelmente nossa alma está num estado terrível e de miserável perdição. Alguém que pensa em seguir a nosso Senhor Jesus Cristo, contudo, cede à tentação natural de
conservar-se longe dos desconfortos, das lutas, dos sofrimentos. Este jamais poderá ser um discípulo de Cristo e, portanto, se não é discípulo, não vai segui-lo. Ele pode ter até o nome de discípulo, mas por não segui-lo, não é discípulo. É um falso discípulo. Afinal, meus irmãos, um indivíduo que procura Deus, preste bem atenção nisso. Um indivíduo que só procura Deus apenas para receber vantagens, só para estar pedindo, ou então tentando fazer alguma barganha, olha, eu vou para o culto hoje, mas segunda-feira abençoa Deus. Aí eu agora vou para o culto, por quê? Porque eu estou em casa com um filho doente com câncer terminal. Para ver se Deus livra. Não. Procurar a Deus apenas para receber vantagens é porque esse nunca entendeu o sentido e a essência desse evangelho. Nunca entendeu. E queridos, olha, Cristo quando chama uma pessoa, ela chama a nós para uma transformação, não é para promoção não. É transformação. Promoção não. É verdade que dentro do chamado, quando Ele nos chama, Ele já nos promove. Antes éramos pecadores, contumais, e que estávamos fadados ao inferno, condenados ao inferno. Quando Ele chama, Eles agora não tiram de pecadores, contumaz, mas agora para pecadores arrependidos. E Ele promove a Filho dEle e a eternidade. O grande problema é que quem não entende a mensagem do Evangelho quer mais do Senhor. Isso para ele é besteira. Isso é coisa besta. Esse negócio tipo inferno para lá. Tem gente, acho que tem cristão que diz que inferno nem existe. Aliás, tem pastor, né? E tem muito pastor desse sendo seguido. Agora por quem? Por discípulos que não são discípulos do Senhor, só pode ser. Então a primeira advertência do Senhor é que todos que desejam seguir a Cristo precisam estar certos a enfrentar aflições e negar a si mesmo. Já a segunda advertência é que o Senhor traz a nós quão valiosa é a alma de uma pessoa. Faz uma reflexão. Traz a gente a uma reflexão do valor da nossa alma. E o versículo 26 diz: que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Jesus disse aqui que um homem, nesse versículo, Jesus está dizendo aqui que um homem tornou-se tão próspero, mas tão próspero na sua vida, que ele ganhou o mundo inteiro. Agora, no afã, na vontade de buscar tal propósito, ou seja, de prosperar ao ponto de ganhar o mundo inteiro, esse homem, ele consumiu todo o seu tempo, toda a sua energia, toda a sua força. E ao fim o que aconteceu? Ele perdeu o propósito central da vida.
Qual é a vantagem? Se o nosso propósito único foi esse: ganhar tanto dinheiro, depois morrer, deixando tudo para trás e passar toda a eternidade com as mãos vazias. Qual é a vantagem? O senhor não está dizendo aqui que você não pode ganhar dinheiro. Você pode. Você trabalha, ganha o seu dinheiro, pouco ou muito, ganha. O muito aí vai depender da proporcionalidade de cada um. A questão é a sua prioridade, quem é? Tem muita gente priorizando na vida dos seus filhos estudo, alimentação e saúde. Beleza. Priorizo, mas acima de Cristo, que adianta a nossa criança ganhar o mundo inteiro e perder sua própria vida, sua alma? Ora, se você não está valorizando a alma do seu filho e da sua filha, avalie a sua. O Evangelho, queridos, ele nos chama a salvação, a fim de vermos o reino de Deus. Contudo, uma vez chamados, a prioridade são os interesses do rei do reino, não são os interesses dos servos. A prioridade são os interesses do reino e do rei do reino. Ainda que um homem ganhe tudo, mas ele, nesse ganhar tudo, perde o privilégio de servir ao rei do reino, este pode ter ganhado muito, pode ter ganhado tudo, mas ao final, tudo perderá. Nosso Senhor nos ensina uma grande lição quando nos adverte do valor de nossa alma. E Ele o faz lançando a nós duas perguntas sérias, seríssimas. E essas perguntas têm sido, de forma corriqueira, feitas às pessoas. Eu creio que talvez pela frequência de quão essas perguntas são feitas, sempre, corriqueiramente, as pessoas então têm olhado para essas perguntas e têm desmerecido o grande valor que há nelas. E o quanto essas perguntas não deveriam passar despercebidas a nós, mas ao contrário, essas perguntas deveriam vir e nos esquadrinhar e averiguar em nossas vidas a respeito exatamente dos assuntos que essas perguntas tratam. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Só pode haver uma resposta para tais inquirições, para essas perguntas. Nada, na verdade, existe que possa compensar a perda de nossa própria alma. Nada. Absolutamente nada existe que o dinheiro possa comprar, ou que o homem possa oferecer, que se compare com o valor de nossas almas, das nossas vidas.
todo o mundo e tudo quanto nele há, queridos, olha, é passageiro, é efêmero, é temporário, é plenamente fugaz, é transitório. Existe hoje, amanhã não existe mais. E se nós analisarmos de forma bastante sincera para o mundo, nós iremos ver o mundo de forma gradual perecendo, se destruindo, se dissipando. A própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A gente tem visto isso. Talvez a gente estejamos nos fazendo de desentendido. Tudo está completamente pelo avesso. Como diz Isaías, o doce virou amargo e o amargo virou doce. Família, que família? Casal, homem e mulher? Não. Homem, mulher, mulher com mulher, homem com homem, cachorro com homem, e por aí vai. É terrível o que está acontecendo no mundo. O sexo está sendo banalizado mais do que nunca. As filhas da sociedade são verdadeiras prostitutas. O mundo está gradualmente perecendo, se destruindo, se acabando. A natureza mostra isso também, e em Romanos fala sobre isso, que a natureza geme como em dores de parto, aguardando a volta do Senhor. E não somente a natureza, mas também as pessoas sofrem da mesma forma. Doença após doença. Se encontra cura para uma, aparece 3 que não tem cura. Homem não é homem. É um bocado de calça frouxa. Tudo vai. Eu não estou falando de machista, não, de macho, não. Macho metido a valentão, que bate mulher. Quem bate mulher é cabra safado. Merece uma pisa grande e ser preso. E que Deus tenha misericórdia e salve. Mas é assim o mundo hoje. Então o mundo ele vem perecendo dessa forma. E ele vai se acabar. Mas a alma é eterna. A questão é, aonde passará a minha e a sua? Em qual das eternidades? E essa palavra é a chave de toda a questão. Portanto, lembremos-nos bem disso e jamais esqueçamos. Que venhamos refletir de forma sincera como estamos na nossa caminhada de fé. Como é que está? Sejamos sinceros conosco. Nós estamos vacilando e hesitando em nossa fé, cambaleando, inconstantes. Nós temos tido medo de tomar a nossa cruz como cristãos e discípulos do Senhor.
Será que o caminho tem nos parecido estreito demais da conta, ao ponto de nós não querermos mais trafegar pelo caminho estreito, mas sim pelo largo? Que venhamos ser impactados pelas palavras de nosso Senhor e que elas venham bradar e ressoar em nossos ouvidos, quando o Senhor nos diz: que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Escolher ganhar tudo nessa vida e perder a própria alma, meus irmãos, implica em sofrer condenação eterna, o que é um mau e terrível negócio. Para o mundo, considerando por um ponto de vista meramente humano, pode até isso ser um bom negócio. Ganhar tudo, o mundo inteiro, e perder minha alma. Na filosofia humana, mundana, secular, ela vai dizer: arrocha, toca o barco, vai nessa, vai ser feliz. Mas numa perspectiva de Deus, é um infernal negócio. Numa perspectiva de Deus, é melhor escolher sofrer agora, por amor de Cristo, se por meio dele nós cremos que haveremos de obter glória por toda a eternidade. Queria lhe fazer uma pergunta, a mim também, porque eu já fiz, mas vamos fazer de novo. Então eu vou botar na primeira pessoa do plural. Qual é o nosso grande sonho? Um excelente emprego? Prosperar empresarialmente falando? Ter uma casa quitada? Ou uma mansão à beira-mar? Ter uma motinha, nem que seja uma popzinha daquela, mas estou desmerecendo a pop, não. O seu sonho é ter um carro luxuoso, potente. Qual o nosso sonho? Uma conta com saldo bancário daquele estrondoso, de inúmeros e inúmeros zeros. Eu não sei o que você respondeu para si próprio, mas imagine que você pudesse ter tudo isso e muito mais ainda, ao custo de uma única coisa: a sua alma. Você acharia isso um grande e imperdível negócio? Aí é só minha alma? Leva, traz. Eu aceito, Satanás. Se eu me prostrares aos teus pés, tudo tu me darás. Amém, Satanás. Ou quem sabe você ache isso um preço muito alto, ainda que em troca ganhasse o mundo inteiro. Em qual das duas respostas, eu, você, nós, estamos aqui inseridos? Respondendo. Como que?
Saiba e lembre-se que Jesus, Ele valorizou muito as almas perdidas desse mundo. E Jesus o fez ao ponto de derramar o seu próprio sangue para comprá-las. Sim, meus irmãos, Jesus dá mais valor às almas do que as pessoas dão. Jesus dá mais valor a uma vida do que um pai dá a vida do seu filho, ou um filho a vida do seu pai, ou um esposo dá valor à vida da sua esposa ou vice-versa. Jesus dá o maior valor às almas do que as pessoas. Agora, o que mais nós valorizamos? Precisamos nos certificar em nossas vidas como é que estão colocadas as nossas prioridades. Dependendo da minha e da sua prioridade, nós vamos poder responder a outra pergunta. Título da mensagem: qual é o valor da sua alma? Olhe para a sua prioridade e a resposta está lá. Terceira advertência e última. E aqui Jesus nos adverte a nos lembrar que nossa recompensa só será recebida na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz no versículo 27, pois o Filho do Homem virá com os seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. Jesus explicou que todos serão recompensados pelas obras realizadas em vida. E é claro que as obras não irão nos levar para o céu. Certo? Amém? O Novo Testamento, ele nega isso de forma categórica e em muitas e diversas passagens. Não somos salvos pelas obras. E visto que as obras de Cristo, elas são boas o suficiente para nos salvar e nos levar para o céu. Porém, meus irmãos, uma vez que estivermos lá, nossa posição na eternidade terá sido determinada por nossas obras. E aqui eu estou falando de galardão. Por esta razão, somos encorajados por Jesus e pelos escritores do Novo Testamento a trabalhar pelo prêmio que nos foi oferecido, a juntar tesouros no céu. Nosso Senhor Jesus Cristo, no seu Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 6, versículo 20, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele diz: ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destrói, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Aonde nós estamos investindo? Aonde estão nossas prioridades? Qual é a nossa maior e principal prioridade? Outra forma de verificar onde é que você está investindo. No reino dos céus? Na obra do vosso Redentor e Salvador Jesus Cristo? Ele é a prioridade?
Ajuntemos, meus queridos, tesouros no céu em vez de acumularmos castigo no inferno. Este é um chamado para colocarmos nossas mentes, não aqui na terra, mas no céu. Não no âmbito natural, mas no âmbito sobrenatural. A gente fala tanto de milagre, pede milagre. Se formos chamados à redenção, somos o maior milagre. Mas na hora de reagirmos, de caminharmos, queremos trabalhar naturalmente como homens naturais e não espirituais. Não exercemos a capacidade que o Senhor nos deu de ter acesso a Ele. Não exercitamos a fé que nos salvou pela graça de Deus, para que por meio dessa fé também vivamos para a glória de Deus. É preciso que nós pensemos aonde nós vamos estar daqui a 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. Aonde? Aonde eu vou estar, aonde você estará. Porque daqui a 1000 anos nós não estaremos aqui na terra mais. Agora, em qual eternidade nós estaremos? Qual? Jesus nos deixa aqui uma excepcional e preciosa promessa. Jesus nos adverte garantindo que virá a esse mundo uma segunda vez. E isto tão certo como ele veio a primeira vez. Ele nos diz que será o tempo quando os seus discípulos receberão suas recompensas. Haverá glória, haverá honra, haverá galardões em abundância algum dia. Que dia? Só Ele sabe. Haverá tudo isso para todos aqueles que têm servido e amado diligentemente nosso Senhor Jesus Cristo, de forma responsável, correta, verdadeira, sincera, servido e amado. Mas isso só acontecerá no tempo de sua segunda vinda. Essa promessa não foi feita para a época de quando deu-se a sua primeira vinda. Não foi para agora. Então, queridos, primeiro será o amargo. Aí depois vai vir o doce. É cruz antes da coroa. Mas não é agora. A recompensa não é agora. A recompensa é quando as trombetas tocarem. A recompensa acontecerá dependendo de como eu me portei na minha vida e você se portou na sua vida como verdadeiro discípulo. Quando um dia estivermos diante do Senhor.
ou as trombetas tocam, ou antes, o coraçãozinho aqui para. Mas parece que amanhã, essa segunda-feira, ninguém lembra mais disso. O consumismo, o materialismo, é isso, é aquilo outro. As preocupações chegam. Eu tenho que cuidar uma conta disso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar uma conta, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. A gente não entende o quanto isso tem nos embriagado, ao ponto de esquecermos a nossa maior prioridade. Preocupado com tudo. Eu sei que preocupação não falta. A vida de pessoas responsáveis, essas têm preocupações. O que não pode é que essas preocupações nos embebedem de uma forma tal que percamos, então, a nossa prioridade maior de vista. Tem gente que não se lembra de fazer uma oração ao Senhor, de ler a palavra de Deus, mas se lembra de botar ração para o petzinho de casa. Tem um problema com o pet? Tenta, se quiser. Para mim é animal ou cachorro. Fim de papo. Se tem um em casa, trata com carinho, com cuidado. Se lembra de tratar o cachorro dessa forma, ou o gatinho, ou qualquer outra coisa, não se lembra de chamar seu filho e orar com ele. E de sentar e conversar com ele. E de alertá-lo para as grandezas de Deus, por meio do seu Evangelho. Se fomos chamados à salvação, precisamos entender que fomos chamados a seguir nosso Senhor. E se assim fomos, isso implica que nos colocaremos em submissão e tomaremos parte com Ele em sua humilhação, primeiro. Porque ou compartilhamos da humilhação do Senhor, dos seus sofrimentos, de tudo aquilo quanto Ele nos falou. Ele diz: olha, assim como me odiaram, odiarão vocês, assim como me perseguiram, perseguirão a vocês, assim como fui injustiçado, incompreendido, da mesma forma serão com vocês. Então, se nós não submetermos à humilhação de Cristo, nós jamais iremos compartilhar dele a sua glória no grande dia. Que não venhamos esquecer desses versículos, mas antes façamos uma auto-inquirição de forma séria e sincera quanto aos assuntos nesses versículos contidos e que aqui foram tratados dessa noite. Porque, olha, queridos, não é de hoje que temos ouvido sobre a necessidade de tomar a cruz e de negarmos a nós mesmos. Quantas e quantas vezes de púlpitos espalhados em todo o mundo isso tem sido dito. E as pessoas dizem amém, é verdade, mas fica só no amém e na verdade. Ao final do amém, das bênçãos apostólicas, cai no esquecimento. Então não é de hoje que temos ouvido sobre a necessidade de tomar a cruz e de negarmos a nós mesmos. A pergunta é: já tomamos a nossa própria cruz? E estamos fazendo isso diariamente?
porque também não é de hoje que temos ouvido sobre o valor da vida humana. Agora, quanto a isso, nós estamos vivendo como quem acredita nessa valorização. O que significa João 3,16 para mim e para você? É um versículo importantíssimo, maravilhoso, considerado o mini-evangelho. Mas qual é o significado para mim e para você? Eu sei que se eu pedir para vocês recitá-los aqui, vocês o farão tranquilamente. Mas qual o significado deles para vocês? Porque ali, se aquele versículo for uma verdade na minha e na sua vida, com toda certeza, você vai entender quão valorosa foi, é e será a nossa alma. O valor que Deus deu, não que merecemos. E também não diferente temos ouvido sobre a segunda vinda de Jesus. Fala-se muito sobre isso. A questão é, nós estamos aguardando esse grande dia com esperançosa alegria? Ou tremendo na base? Ou dizendo, não, Jesus não vem agora. Amanhã eu vou fechar um contrato muito grande com certa empresa. Ai, Jesus vai ser a glória. Não, Jesus não vem, não vem porque eu vou casar em dezembro. Que devia dizer assim, Jesus vem, Jesus, é mais um livramento que o Senhor me dá. Eu não sei qual dos dois, né? Para qual dos dois? Brincadeiras à parte. É sério. Será que nós ficamos pedindo? Não, Senhor, eu passei no concurso, não vem agora não. Tão anelado concurso federal, eu vou ser juiz. Não, Jesus não vem agora. Logo agora, Jesus, que eu fui curado do câncer. Não, Jesus não vem agora, não. Nós estamos esperando esse dia com esperançosa alegria. Tenhamos por certo quão bem-aventurados, quão abençoados, quão felizes são todos que podem dar respostas positivas e satisfatórias a essas seríssimas perguntas. Qual pergunta? Você tem tomado sua cruz? Você tem feito isso todos os dias? Você acredita no valor da sua alma em Cristo Jesus? Você está aguardando o dia da volta do seu Senhor e Salvador de forma esperançosa e alegre? Ministério de louvor. Ai não, me perdoe. Costume. Nós vamos para a ceia. Com toda certeza, estes que assim responderão positivamente, estes são aqueles que sabem o valor de sua alma.
E sabem não porque eles próprios atribuíram tal valor, mas porque sabem que não foram comprados, resgatados e salvos por simples ouro ou prata que perdem seu valor, mas sim foram comprados com o sangue, precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Louvado seja o nome do Senhor. E então, qual o valor da sua alma? Que Deus fale com essa palavra aos nossos corações de forma profunda e que venhamos guardá-la como um precioso tesouro e vivê-la para a glória de Deus. Amém? Quero chamar aqui quem vai me ajudar na ceia, os que vão me ajudar.